Muito bem, minha gente. Então, vamos começar falando das orações, não é? Muitas bancas não cobram, mas outras têm cobrado bastante essa parte de orações. É uma parte que realmente tem surpreendido muitos alunos, porque as bancas ficaram um tempo sem, algumas, principalmente algumas, ficaram um tempo sem cobrar isso e agora voltaram a cobrar e os alunos se sentem inseguros. Augusto, eu nunca consegui aprender isso na minha vida, essa história de orações coordenadas, orações subordinadas, isso para mim continua sendo um grande mistério. Então vamos ver se eu consigo fazer com que isso fique um pouquinho mais fácil para você. Para começar, gente, existe uma coisa chamada período simples, que é uma frase com uma oração só, por isso chamar de simples. Muito bem. Quando o período tem duas ou mais orações, é chamado de período composto. Então, período simples é aquele formado por uma oração. Se ele tem duas, três ou mais, ele já é um período composto. Acabou. Para começar, período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Tá. E período é frase. Então, quando a banca disser a você numa questão, o primeiro período do texto, você já sabe que é a primeira frase do texto, da primeira palavra ao primeiro ponto, primeiro período. Tá bom? Muito bem. Bom, há uma coisa que eu me lembrei agora de falar também com você, que já me lembro que caiu em prova. Gente, quantos alunos erraram. A banca dizia assim, o texto é introduzido por uma sequência de frases nominais. Ai, Senhor. O texto é introduzido por uma sequência de frases nominais. Augusta, pelo amor de Deus, o que é isso? Frases nominais. Você viu que período é frase, eu acabei de explicar isso. Só que se tiver um verbo, se houver um verbo na frase, aquela é uma oração. Se não houver o verbo, a gente chama de frase nominal. Vou dar um exemplo aqui na tela branca, quer ver? Lá estava muito frio. Ó, estava, tem verbo? Isso aqui é uma oração. Agora, se o texto começa assim, por exemplo, que frio, sem verbo, isso aqui é uma frase nominal. Não tem verbo, frase nominal. Então, a banca dizia que o texto era introduzido por uma sequência de frases nominais. E era mesmo, eram várias assim. Que frio, que não sei o quê, mas não havia verbo. Várias frases nominais. Ok? Muito bem. Então, vamos em frente. Então, vamos começar falando. Então, existem dois tipos de orações. Orações coordenadas e orações subordinadas. O aluno diz assim, Augusto, eu aprendi isso a vida inteira, me lembro de tive isso naquele tal ano, em tal ano, em tal ano. Em mais de um ano, eu tive professores abordando este assunto, orações, e até hoje eu não sei. A sensação que eu tenho é que é um vale negro para mim, um buraco sem fundo, eu não consigo entender. Quando vem uma questão de prova com isso, eu pulo, já ouvi isso de aluno, eu pulo, marco lá qualquer coisa, vou para outra questão, nem perco tempo na questão, porque eu não sei mesmo. Me apavoro até, mas é verdade. A maioria diz isso para mim, se você também não sabe, não se julgue o único aí. Bom, então vamos entender de uma forma bem clara. Orações coordenadas e orações subordinadas. O nome já está dizendo, minha gente, orações coordenadas, orações subordinadas. Coordenadas são aquelas orações que foram colocadas ali lado a lado, justapostas, mas são independentes. Independentes. Este é o grande segredo. A diferença, elas são independentes. O que eu quero dizer com independentes? Elas têm vida própria. Elas têm sentido sozinhas. E as outras? Olha bem, subordinadas. O nome já está dizendo. Oração subordinada é aquela que está subordinada à outra, que é dependente da outra. Uma depende da outra, é subordinada. O nome já está dizendo, não é? Então,
Eu vou para a tela branca aqui mostrar alguns exemplos para você entender primeiro essa diferença entre coordenadas e subordinadas. Hoje, nós só vamos trabalhar especificamente com as coordenadas. Depois vamos ver as subordinadas, mas eu já quero mostrar para você essa diferença. Vamos lá, tela branca aqui, ó. Ele recebeu o prêmio e não se vangloriou por isso. Muito bem. Olha bem, ele recebeu o prêmio, uma oração, e não se vangloriou por isso, outra oração. São duas orações. Muito bem. Aí a banca diz assim para você, este período é composto por coordenação. O que a banca quer dizer? Que aquele período tem duas orações e ele é composto por orações coordenadas. Período composto por coordenação. Ai, aí eu já não sei. Como é que é mesmo coordenada? Lembra? Augusta disse que orações coordenadas são aquelas independentes, que têm vida própria. Veja que aqui elas estão numa frase ligadas pelo E, mas eu posso separá-las e elas terão vida própria, terão sentido sozinhas. Eu digo assim, ó, ele recebeu o prêmio. Tem sentido, não tem? Tem. Não se vangloriou por isso? Tem sentido, não tem? Tem. Então elas são independentes? São. Então elas são coordenadas. E aí, existe uma história de oração coordenada sindética. Você já deve ter ouvido falar disso. E oração coordenada assindética. Ah, pois é, eu não sei isso não, Augusta. Gente, tão fácil. Às vezes eu não acredito que é só isso. Sindética é aquela oração que tem a conjunção escrita. A conjunção está lá. Eu chamo de sindética. A que não tem a conjunção escrita, eu chamo de assindética. Ah, não acredito que é isso. É isso. Então vamos ver juntos aqui, ó. Ele recebeu o prêmio. É uma oração assindética, não tem conjunção escrita. Agora, e não se vangloriou por isso. Olha a conjunção aqui, tá vendo? Então essa é uma oração coordenada, porque ela tem vida própria, ela é independente, só que ela é sindética, porque a conjunção está escrita. E aí, vamos classificar. Aí você vai ver comigo que as coordenadas se classificam em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aí entra o sentido. Ele recebeu o prêmio e não se vangloriou por isso. E aí vem aqui pertinho, tete a tete. O aluno diz assim para mim às vezes, gente, Augusta, essa história de orações me ajuda aqui. Basta eu decorar as conjunções, não é? Se eu decorar as conjunções, pronto. Eu digo assim, pronto nada. Tira esse pronto da sua vida. Não tem nada de pronto. Por quê, Augusta? Olha só. Eu digo, gente, que classificar uma oração também envolve interpretação. Não estou exagerando, não. Quando o aluno julga que basta que ele decore as conjunções. Tem aluno que diz assim para mim, Augusta, eu vou à gramática, abro lá, procuro o capítulo das conjunções e decoro aquilo tudo. Pronto. Aí volto eu e digo, tiro pronto, porque não está pronto. Quando você abre a sua gramática no capítulo das conjunções, as primeiras que você encontra são conjunções coordenadas. Aí o gramático explica quais são as coordenadas. Aditivas, são as primeiras que aparecem. Aditivas, quais são as conjunções coordenadas aditivas? Aí ele põe e, nem, mas também, enfim. Aí você decora logo o e. Ah, e. E é conjunção aditiva. Aditiva quer dizer sentido de adição. Ah, então você decorou que o e é aditiva. Aí vem essa questão aqui na prova. Ele recebeu o prêmio e não se vangloriou por isso. Aí você diz assim, moleza, já sei classificar essa oração. Tem o e,
oração coordenada, sindética, porque o E está aqui, aditiva. Eu decorei que o E é conjunção aditiva. Aí você erra a questão. Ainda diz assim, eu não entendi porque eu errei. Decorei direitinho. Eu tenho certeza de que o E está nas aditivas. Aham, tá certo, está. Mas aqui, neste contexto, ele não tem absolutamente nada de adição. Então não é decoreba. Não é decoreba. É interpretação. Quando você diz assim, ele recebeu o prêmio e não se vangloriou por isso, a ideia não é de adição. É como se você estivesse dizendo assim, ele recebeu o prêmio, mas não se vangloriou por isso. Porém, não se vangloriou por isso. Entretanto, não se vangloriou por isso. Então, este E aqui tem valor de adição? Não. Ele é sinônimo de mas, porém, contudo, entretanto? Sim. Então, esse E aqui é adversidade. Então, é uma oração coordenada, sindética, porque o E está escrito, só que adversativa. Sentido não é de adição, é de adversidade, ela é uma coordenada adversativa. Então, o que eu queria aqui era mostrar a você que você vai ter ali a listinha das aditivas, das adversativas, das alternativas, blá, 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 mas que, acima de tudo, você tem que interpretar, perceber o sentido daquela frase, o sentido, o valor semântico daquele elemento naquele contexto em que ele está aparecendo. Se eu digo assim para você, quer ver? Eu fui ao shopping com minha filha e comprei livros, CDs e calçados. Eu fui ao shopping com a minha filha. Mas eu não fui só. Eu fiz mais alguma coisa, ó. Mais alguma coisa. E comprei livros, CDs e calçados. Então, esse E aí realmente tem valor de adição. Eu não fui simplesmente. Eu fui e fiz mais alguma coisa, ó. Mais alguma coisa. Comprei livros, CDs. Então, aí o E tem valor de adição. Vai ser uma coordenada aditiva. Mas eu quis mostrar a você que não é porque apareceu o E que vai ser obrigatoriamente adição. Isso é pura interpretação, gente. Aliás, você vai ver isso comigo ao longo, né, da outra aula e tal, que classificar oração também é muito entender o sentido da oração naquele contexto. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, não é? Nós dizemos que a nossa língua é muito rica nessa parte, é exatamente por isso que pega. É uma riqueza de sentidos, um elemento tem um sentido numa frase, já tem outro sentido na outra. Quer ver uma coisa? Vou dizer para você aqui, só para você entender do que eu estou falando. Eu digo assim, olha bem, para visitar a família, ele embarcou para São Paulo. Para e para. Você observou duas vezes na mesma frase o elemento para. Para visitar a família, ele embarcou para São Paulo. Para e para. Aí a banca vem e diz para você que nas duas ocorrências na frase, o para tem o mesmo sentido, o mesmo valor semântico. Você acha que tem? Para visitar a família, ele embarcou para São Paulo. Claro que não. Quando eu digo para visitar a família, é finalidade. A fim de visitar a família. Agora, ele embarcou para São Paulo. Aí esse para São Paulo é o quê? Destino ou direção. Destino ou direção. Percebeu? Então, gente, isso envolve a história das orações. Perceber o sentido que aquele elemento assumiu naquela frase, naquele contexto. Não é? Então, veja bem, aqui, essa é uma sindética adversativa. Porque esse E aqui é igual a mais, porém, contudo. Muito bem, então vamos voltar lá. Então, recapitulando, vamos voltar para entender. Ah, eu ia dar um outro exemplo e não dei, peraí. Então, você observou que se eu separar essas duas aqui, elas têm vida própria, não é? As duas não têm sentido por si sós, então elas são coordenadas, independentes. Agora, vê esse aqui. O turista
observou que o povo da região era muito hospitaleiro. Tá. Vamos lá. Quantas orações eu tenho aqui? Vê comigo. Quantas orações? 2. Vamos separar? O turista observou isto. Dividir aqui. Que o povo da região era muito hospitaleiro. Outra. Então, eu tenho 2 orações nesse período? Sim. Agora eu pergunto a vocês, será que a relação entre elas é de coordenação também? Só para lembrar, relação de coordenação quer dizer que elas são coordenadas, que eu posso separá-las e elas têm sentido por si sós. Eu estou conversando com você e digo assim, o turista observou e cala a boca. Você acha que essa frase tem sentido? Você vai olhar para mim e vai dizer assim, observou o quê, Augusta? Pois é, gente. Essa primeira oração sozinha já não tem sentido. Não tem. O turista observou. Observou o quê? Então, minha gente, de cara, você já viu que essa primeira não é independente da segunda. Ela precisa da segunda para ter sentido, não é isso? Pois é. Se eu viro para você também e digo assim, que o povo da região era hospitaleiro. Hã? Parece conversa de doido? Pois é, uma depende da outra. Então, a relação entre essas orações aqui é de subordinação. Elas são subordinadas, que a gente vai estudar depois. Só quis mostrar para você a diferença. Então, entenda isso. Coordenadas são orações independentes. Subordinadas são as dependentes. Hoje vamos falar das coordenadas. Tá bom? Aqui, ó, relação de subordinação. Então, vamos voltar lá. Não, coordenadas são as orações sintaticamente independentes. Uma não exerce função sintática da outra. São autônomas em sentido, não dependem semanticamente das outras. Ótimo. Existem as sindéticas e as assindéticas. Já expliquei. Sindéticas são aquelas ligadas por uma conjunção. A conjunção está presente. Assindéticas são aquelas que não estão ligadas pela conjunção. A conjunção não está escrita. Muito bem. As orações coordenadas classificam-se em aditivas, adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Muito bem. Só essas 5, Augusta? Só, gente. Só existem essas 5 nas coordenadas. Aditivas, decora que são 3 com A, ó. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Gente, o próprio nome já diz o perfil de cada uma. Aditiva expressa o quê? Adição. Adversativa expressa o quê? Adversidade ou oposição. Alternativa expressa o quê? Alternância. Explicativa, explicação. E conclusiva, conclusão. Então, vamos ver? Aditivas são conjunções aditivas. E, nem, mas também, como também. Deixa eu falar uma coisa. Já teve aluno que já perdeu questão em prova por isso, por causa desse mais, e o aluno foi desatento. O mais sozinho, ele é adversidade. Ele é sinônimo de mais, porém, contudo, entretanto, todavia, aí ele é adversidade. Quando eu digo mas também, já mudou. Não é mais adversidade, é adição. Entenda, ó. Ele comeu o bolo, mas não gostou do paladar. Esse mais aí é a adversidade. Porém, contudo, entretanto, não gostou do paladar. Agora eu digo assim, ele provou o bolo, mas também comeu os doces. Esse mas também é adversidade? Claro que não. É o mesmo que dizer, ele comeu o bolo e provou os doces. Mas também provou os doces. O mas também é adição. Aí o aluno viu o mais lá, nem prestou atenção que tinha o também. E já marcou como adversidade e perdeu a questão. Ok? Então vamos. Olha o exemplo.
Não se acomodava aos caprichos da esposa, mas também, adição, não os comentava. Provou todas as comidas, como também todos os doces. Adição. Adversativa ou oposição. São conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eles treinaram muito, mas não obtiveram o resultado desejado. Porém, não obtiveram, entretanto, não obtiveram o resultado desejado. O árbitro viu a falta do jogador, entretanto, não o apenou. Porém, não o apenou. Muito bem. Alternativa, o nome já está dizendo, alternância. São conjunções alternativas. Ou, ora, já, quer. Assuma o cargo agora, ou desista de vez. Quer dizer, ele me deu uma alternativa. Assuma o cargo ou desista. Muito bem. Ora se apresenta tão calma, ora parece uma bomba prestes a explodir. Ora. Muito bem. Alternativa. Conclusivas, claro, indica conclusão. São conjunções conclusivas. Logo, pois, portanto, então, assim, por conseguinte, de modo que, em vista disso, e agora eu quero parar para falar com você. Cuidado, mais uma vez eu repito, cuidado com essa história de decorar e não interpretar. Você viu que eu coloquei o logo aqui para você como conclusiva. Eu coloquei o pois para você como conclusiva. Isso quer dizer que o logo e o pois só apareçam como conclusivas? Claro que não. Repito, aí depende do sentido, do contexto, da interpretação. Vou dar um exemplo para você, quer ver? Ele estuda muito, logo passará. Logo, então, portanto, aí a conclusão, não é? É. Agora, se eu digo assim para você, logo que chegou, fez muitos amigos na cidade. Logo que chegou. Esse logo tem alguma coisa a ver com conclusão? Claro que não. Qual o sentido do logo aí? Tempo. Logo que chegou, fez muitos amigos. O logo aí é tempo. O pois, já falamos do pois conclusão, né? Agora se eu digo assim, ele esteve aqui, pois o cinzeiro está sujo. Isso aí não é conclusão, é explicação. A explicação que eu achei para ver o cinzeiro sujo, que ele esteve aqui. Enfim, gente, então, muito carinho com isso, tá? Não é porque apareceu um logo aqui que você vai decorar que o logo é conclusão, porque eu acabei de mostrar que o logo pode ser tempo, por exemplo. Muito bem. Não tenho dinheiro. Portanto, não posso pagar o almoço. É a conclusão. Estudou muito, de modo que não terá problemas na prova. É a conclusão. E as explicativas? São conjunções explicativas. O que, o porquê, o pois. Olha o pois aqui, tá vendo? E ele estava aqui também, ó. Claro, vai depender da frase. Ele esteve aqui, ó. Pois o cinzeiro está sujo. Eu pus o exemplo. Vamos recebê-lo porque é um amigo verdadeiro. A explicação para eu querer recebê-lo, ele é um amigo verdadeiro. Houve aula nesta sala, pois o quadro está sujo. Quer dizer, entenda, eu confundo com causa. Pare e pensa. A causa do quadro sujo é ter aula? Claro que não, foi a explicação que eu achei. O quadro está sujo, então teve aula. A causa do cinzeiro estar sujo foi ele estar aqui? Causa? Não. Eu deduzi isso. Bom, é a explicação que eu tenho para ver esse cinzeiro sujo. Não tinha ninguém. Eu não estive, eu não fumei. Então só pode ter sido ele. Ele esteve aqui e por isso o cinzeiro está sujo. Então é a explicação, não é a causa. A causa para ele ter estado aqui é o cinzeiro sujo? Claro que não. Ele esteve aqui por uma causa, por algum motivo. E a explicação que eu achei para ver que ele esteve aqui, o cinzeiro sujo. Então, muito cuidado com isso. Existe uma dica desse pois explicação, normalmente ser explicação, quando a frase começa com imperativo, sabia? Leia esse texto, pois o professor pode cobrá-lo na prova. Leia este texto, pois o professor pode cobrá-lo na prova. Observa que a frase começou com imperativo. Leia este texto.
Isso aí é uma característica de explicação. Então, pois o professor pode cobrá-lo na prova, oração coordenada explicativa. Vem almoçar comigo, vamos à praia, ou venha à praia comigo, pois o dia está lindo. Venha à praia comigo, não é um convite, isso aí é imperativo. Então, pois o dia está lindo, explicativa, tá bom? Então, guarde isso. Epa, volta. Então, olha só, já vimos as 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vou colocar umas frases aqui no quadro para a gente fazer. Você tenta classificar e depois lê comigo. Vamos ver. O revisor leu os textos e não encontrou erros. Outra. Os diretores são competentes. Serão, pois, promovidos. A criança recebeu o presente e brincou por horas a fio. Vamos ver juntos, olha só. O revisor leu os textos, e não encontrou erros. Para e pensa. O revisor leu os textos. Não tem conjunção? É a oração assindética. E não encontrou erros. Veja o sentido desse e. Ele leu os textos, mas, porém, contudo, não encontrou erros. Isso mesmo, esse e tem valor de mas, porém, contudo, entretanto, não encontrou erros. Então, oração coordenada, sindética, porque a conjunção está escrita. Esse e tem valor de mas, porém, tem. Então, adversativa. Ok. Os diretores são competentes. Serão, pois, promovidos. Olha bem, interpreta. Os diretores são competentes. Serão, pois, promovidos. Outra. Quer ver uma outra dica que eu vou dar a você? Quando o verbo estiver antes do pois. O verbo antes do pois. Quando o pois está antes, ele esteve aqui, pois o cinzeiro está sujo. O pois está antes do verbo, é a explicação. Agora, olha bem, os diretores são competentes. Serão, pois, o pois está depois do verbo, viu? Serão, portanto, serão, por conseguinte, promovidos. Aí ele vem com valor de conclusão. Então, serão, portanto, por conseguinte, promovidos. Então, esse aqui é oração coordenada. A conjunção está escrita, então, sindética. Valor de conclusão, conclusiva. Vê que esse pois é igual a portanto serão promovidos. Muito bem. A criança recebeu o presente e brincou por horas a fio. A criança recebeu o presente, e brincou por horas a fio, outra. A criança recebeu o presente, oração assindética, não tem conjunção. E brincou por horas a fio. Gente, aí você para. Quando apareceu o e, você já tem que ficar atento. Será que esse e é mesmo adição? Sim, ela recebeu o presente e mais alguma coisa. Brincou por horas a fio. Então, oração coordenada, sindética, porque a conjunção está aqui. E aqui, realmente, o sentido é de adição, aditiva. Pronto. Então, minha gente, hoje nós vamos parar nas coordenadas. Você viu que são só essas 5. Estude. Estude as regras do hífen.
Estude as figuras de linguagem. Ah, Augusto, é muita coisa. Gente, eu sei que é muita coisa. Por isso, é tão importante ter disciplina de estudo. Dividir a matéria, as matérias, pelos dias que você tem para estudar, pelo tempo que você tem para estudar, para a coisa não ficar desequilibrada. Estudei constitucional 10 horas, estudei português meia hora. Ah, mas eu sei português. Ou então eu estudei português 10 horas e constitucional meia hora. Mas você sabe tanto assim de constitucional? Então, o segredo também é o equilíbrio, a regularidade e o equilíbrio nas horas de estudo para cada matéria. Gente, olha, beijo grande para você, bons estudos, não esmoreça, porque o seu concorrente quer mais é isso, e você não vai dar mole para ele, não é? Então, siga em frente com confiança em você, porque esse é o primeiro passo para alcançar as coisas, confiarmos em nós mesmos, né? Ó, beijo grande, até a próxima.